Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para gravar mais uma lição do discipulado, a lição de número 7, a mensagem de Jesus, o reino de Deus. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 3, capítulo 11, versículo 1 a 5 e capítulo 12, 22. A meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11 ao 13, que diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João Batista. Então, João Batista é o último dos profetas. João Batista encerra a era dos profetas. E aí ele vem preparando a vinda do Messias. Na introdução, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, entre outras coisas, que devemos pedir a Deus que envie o seu reino ou o seu reinado sobre nós. Isso para que façamos aqui na terra a vontade do Pai, exatamente como ela é feita no céu. Tal não significa uma anulação do nosso livre-arbítrio, mas justamente o contrário, pois se a vontade do Criador for realizada, certamente os nossos verdadeiros anseios serão contemplados. Por isso, Jesus instruiu seus discípulos a buscarem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas essenciais e básicas certamente não nos faltariam. É justamente acerca desse assunto que vamos tratar, que vamos estudar hoje. Então, Jesus instrui seus discípulos que busquem primeiramente as coisas do céu, o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas essenciais, as coisas seculares, as coisas básicas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar o reino de Deus. Nós, muitas das vezes, nos preocupamos tanto com as coisas terrenas e esquecemos das coisas celestiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. João Batista é o último precursor do reino de Deus. Então, como eu já falei, ele é o último dos profetas, é o último a profetizar da vinda de Jesus. Ele já veio para aplanar o caminho para a chegada de Jesus. Muito importante, por ser o último profeta, não deixa de ser mais importante que os outros. É muito importante o papel de João Batista, de vir aplanar, anunciar o reino de Deus. João Batista, ele, como já estudamos em outras lições, ele aparece no deserto pregando e atraindo multidões, e isso não deixou João Batista se envaidecer, porque ele sabia do seu papel, ele sabia do seu lugar, ele falou que aquele que viria após ele era muito maior do que ele. Então, o ministério de João Batista, desde o seu nascimento, João Batista causou curiosidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 66, desde quando ele nasceu, já atraía as pessoas para saber o que aconteceu, porque o seu pai ficou mudo quando o anjo do Senhor profetiza, fala para ele do nascimento de João, ele não creu, porque ele e a sua esposa já era avançada de idade, né? E ele duvidou. Então o anjo falou: então tu vai ficar mudo até o teu filho nascer. E quando o filho nasce, ele volta a falar. Então tudo isso causa muito alvoroço, muita curiosidade acerca de João Batista. E ele vem falar de um Messias que viria para libertar o povo de Israel. E o povo de Israel esperava exatamente esse Messias político, quem sabe até o próprio João. Nós já falamos aqui em outra lição que João manda os seus discípulos perguntar se Jesus é o Messias ou ele deveria esperar o outro Messias, porque
a forma que Jesus estava procedendo estava causando dúvidas em João, porque ele esperava um Jesus que viesse com um poder político, com quem sabe mobilizando exército e multidão para libertar o povo da servidão romana. E não era desse tipo de servidão que Jesus veio primeiramente libertar o povo. O povo precisava ser liberto espiritualmente. Vamos lá, continuando aqui. Jesus Cristo, o fundador e iniciador do reino de Deus. Então João vem, anuncia acerca do reino de Deus e Jesus vem fundar o reino de Deus. O Cristo Messias esperado anuncia o evangelho do reino de Deus. Ansiado por todos os judeus, ungido Messias no hebraico, ungido é Messias no hebraico, ou Cristo no grego, visto como descendente de Davi, era aguardado como o grande libertador que restauraria a soberania política de Israel. Então era isso que os judeus esperavam, que ele iria restaurar a soberania política, que Israel iria voltar a ser uma grande potência. Assim é como um grande entusiasmo que Marcos informa que após a prisão de João Batista veio Jesus Cristo pregando o evangelho, o reino de Deus. Na verdade, essa era a principal mensagem do mestre e mesmo de seus discípulos e apóstolos. Vamos lá ver aqui o capítulo 1 e versículo 14 e 15 do Evangelho de Marcos. O Cristo Messias esperado anunciou o Evangelho do Reino de Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então Jesus vem dar continuidade naquilo que João veio preparando o caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 1, diz assim, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é esse que começa a anunciar o reino de Deus, que dá início ao reino de Deus que João havia falado, que era maior do que ele, era mais poderoso que ele, que vinha para mudar o mundo, para transformar o mundo, para transformar as vidas, para nos transformar. Uma das características também promessas mais marcantes do Cristo é que, conforme João Batista, enquanto este batizava na água para o arrependimento, aquele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, como forma de revestimento. Então, Jesus ele viria para além daquele batismo na água. Ele viria para batizar com Espírito Santo com fogo, para revestir os seus servos, de poder para propagar o seu reino. Porque para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos ter o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Clame pelo poder de Deus na sua vida, para que o Senhor possa nos dar ousadia e intrepidez para anunciar o seu evangelho incansavelmente, que nós não esmoreçamos com as adversidades dessa vida, que nós possamos ser persistentes e pregar em tempo e fora de tempo o reino de Deus. O comissionador dos anunciantes do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7, diz assim: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Jesus comissiona os seus discípulos que aonde eles fossem passando, que eles anunciassem que está chegando o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. A vinda de Jesus está próxima. A igreja não pode esquecer disso.
Eu não posso esquecer disso. Você, discipulando, não pode esquecer disso. Jesus está vindo e nós temos que nos preparar. Nós temos que propagar o evangelho. Nós não podemos perder tempo. O tempo está curto. As pessoas estão perecendo, as almas estão perecendo. Nós precisamos anunciar o reino do céu. O discipulando tem que ter isso em mente. Não é só ele aprender, estudar, aprender, ele tem que propagar. Ele tem que anunciar, ele tem que levar para frente aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele está aprendendo. Vamos lá, continuando. O estabelecimento do reino. O conceito de reino de Deus, no que diz respeito à nomenclatura, ou seja, o reino de Deus, trata-se da expressão novíssima, pois não há registro dela no Antigo Testamento, nem no período intertestamentário. Só abrindo parênteses, período intertestamentário é o intervalo entre o Novo e o Velho Testamento, que levou por volta de 400 anos. Sendo um conceito praticamente exclusivo de Jesus, com uma pequena ocorrência em João Batista, que nos remete à ideia de um governo ideal, teocrático, que só existira no paraíso, o lugar original e perfeito, onde existia plena harmonia entre a humanidade e o Criador e todas as demais coisas. Então Jesus vem anunciando um reino, aonde há paz, onde há tranquilidade. Aquele que está em Cristo tem paz, ainda que esteja em adversidade, na adversidade, no meio da guerra, ele tem paz. Porque Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quem tem Jesus tem paz, tem segurança, tem firmeza. É como a palmeira, o vento sopra, o vento bate, ela enverga, vai até o chão, mas ela volta para o seu lugar. Amém? No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aleluia! O reino de Jesus não é daqui. Nós não podemos nos prender com coisas desse mundo, meus irmãos. O nosso reino não é deste mundo. Nós não somos daqui, nós somos passageiros. Nós somos do céu. A nossa pátria é o céu. Então nós não podemos nos embaraçar com coisas desse mundo. Claro, nós estamos aqui, nós precisamos comer, beber, nós temos que conviver com as pessoas, mas não podemos nos embaraçar com coisas desse mundo. Quantos estão embaraçados, estão enrolados com coisas desse mundo e não conseguem ter tempo para Deus porque ele está embaraçado, está enrolado. Mas nós estamos aprendendo que nós não devemos nos embaraçar porque o reino de Jesus não é daqui, não é desse mundo. Continuando aqui. Assim, o reino de Deus significa o reinado ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Entretanto, neste momento, isso não pode ocorrer pelo simples direito de Deus ser o criador de todas as coisas, pois o pecado privou-nos de desfrutar de tal governabilidade. O pecado, ele privou o homem de muita coisa, de ter comunhão com Deus, de reinar junto com Deus na terra, de viver em harmonia. Quando o homem pecou, a terra perdeu a harmonia. Você já viu uma orquestra, ela pode ser a orquestra maior que tiver. Se tiver um instrumento fora de harmonia, vai perder toda a harmonia. Então foi o que aconteceu. A terra perdeu a harmonia. É por isso que Jesus vem anunciar o evangelho, ou seja, a mensagem que consiste no anúncio de que através dele é possível viver ainda aqui sobre égide ou direção de Deus. Então, irmãos, depois que o homem pecou, o homem se tornou o opositor de Deus.
ele ficou contra Deus, se tornou inimigo de Deus, ele se afastou de Deus. Só através de Cristo Jesus é que nós podemos nos aproximar de Deus. Não há outro caminho, não há outro que possa fazer esse papel. Só através de Cristo nós podemos nos aproximar de Deus. Só Jesus pode nos aproximar de Deus. Os sinais do reino de Deus. Jesus realiza sinais que antecipam o reino de Deus. Jesus, ele veio anunciar o reino de Deus e ele operou vários milagres que prenunciavam o reino de Deus. As pessoas iam enfermas, Jesus curava. As pessoas iam oprimidas, Jesus libertava. Aquilo era o prenúncio do que seria o reino de Deus. O reino de Deus não teria opressão, não teria dor, não teria luto, não teria pranto, não teria choro. Esse é o prenúncio do reino de Deus. É a promessa que Deus tem para nós. É a promessa que Cristo tem para nós. Que naquele dia, quando nós formos morar com Deus, nós não vamos passar tudo isso que nós passamos aqui na terra, todo esse sofrimento. Continuando aqui. O cidadão do reino de Deus. Se no aspecto físico Jesus assim o demonstrara, no ponto de vista social, em dois momentos de justificada disputa dos discípulos acerca do qual deles era o maior, ele ensinara que, na perspectiva do reino de Deus, quem quisesse ser o maior deveria receber uma criança como se fosse o próprio mestre, pois aquele que se tornasse o menor entre eles, esse sim seria grande. Então Jesus fala, os discípulos começaram a disputar quem era o maior no reino de Deus. Jesus falou, olha, o maior no reino de Deus é o menor. E o maior aqui é o maior aqui é o menor lá, o menor aqui é o maior lá. Aleluia! A ótica de Deus é diferente. Jesus falou, aquele que é como uma criança é o maior no reino de Deus. A criança não tem maldade, não tem malícia, né? O homem já começa a disputar, quer ser maior que o outro. Mas Jesus dá uma lição, que a ótica de Deus é diferente da do ser humano. Que nós possamos ter o olhar de Cristo, que nós não deixemos a ganância tomar conta do nosso coração, que nós possamos ter a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Por esses exemplos, vê-se uma enorme diferença do que significa ser cidadão do reino de Deus e como se deve viver na dimensão desse mesmo reino. Então, o cidadão do reino de Deus, ele é diferente. Por isso que nós devemos nos autoanalisar. E eu pergunto para você, o que mudou em você quando você teve um encontro com Jesus? Mudou alguma coisa em você? O que você pensa acerca do reino de Deus? Como tem sido no meio das pessoas que você convive? Está tendo algum atrito com seus amigos, com seus familiares? Algumas pessoas se afastaram de você? Porque é o que acontece. Porque quando você tem um encontro com Jesus, há uma mudança. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo naquele que tem um encontro com Jesus. E há uma mudança, e as pessoas que estão ao seu redor estranham isso, e alguns não aceitam. Mas e o que você acha disso? Você vai recuar? O apóstolo Paulo falou que para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformai-o com a renovação do nosso entendimento. Quando a palavra entra em nós, o nosso entendimento é renovado. E nós não aceitamos as coisas desse mundo, nós nos conformamos. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos pregar o evangelho. Nós podemos falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, que Ele é o caminho, que Ele é a porta, que Ele é a verdade, que Ele é a vida.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus, é a sua palavra. É a verdade, quando entra em nós, quando nós conhecemos, ela nos liberta. Nós precisamos ser libertos pela verdade de Jesus. Deixa eu ler um versículo aqui. Capítulo 9, versículo 46 ao 48 do Evangelho de Lucas. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual seria o maior do reino, o maior. Jesus sabendo que o que se passava no coração deles, Jesus conhecia o coração deles. Pegou uma criança e colocou junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Olha só a visão do cristão que o cristão tem que ter. Ele tem que descer, ele tem que abaixar no nível de uma criança. Que aí, ele recebendo a criança, ele está recebendo Jesus e ele está recebendo o próprio Deus que enviou a Cristo. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é grande. Aleluia. Que nós não venhamos desejar nos sobressair dos outros, ser o maior, estar no comando de tudo. Que nós sejamos comandados por Jesus, pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha reinar em nossa vida. O cristão, ele tem que colocar a prática de Jesus em prática na sua vida. Nós devemos fazer a diferença. Nós não podemos ser influenciados, nós devemos influenciar. O cristão, ele é como um barco. O barco ele foi feito para estar na água, mas a água não pode entrar no barco. O cristão, ele está no mundo, mas o mundo não pode entrar no cristão. O mundo não pode entrar dentro de nós. Não dá para habitar o mundo e Jesus dentro de nós. De uma mesma fonte não dá para tirar água doce e água amarga. Não dá para sair duas águas da mesma fonte. Então nós devemos observar isso. Conclusão: somente o amor nos habilita a viver ainda aqui na terra, cumprindo a vontade de Deus, tal como ela é feita distintivamente no céu. Por isso foi que Paulo instruiu-nos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, que tivéssemos o mesmo sentimento ou disposição que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória e tornou-se servo por amor de Deus e à humanidade. Assim ele espera que também façamos de forma voluntária, sem constrangimento, pois o amor nos leva a amar como Cristo nos amou, tornando-se esse ato na maior forma de pregação do Evangelho do Reino de Deus. Irmãos, Jesus, ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu do seu trono para servir. E nós temos que aprender com isso. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para amar, para praticar o amor de Cristo. Essa é a maior pregação do Evangelho. Eu preciso estudar a palavra. Aqui eu estou tendo um papel de estar ensinando a letra, mas primeiro eu tenho que aplicar na minha vida o que eu estou ensinando. Eu tenho que colocar em prática. Porque falar todo mundo pode falar. Agora viver é outra história. Que nós possamos viver a palavra. Amém, meus irmãos? Que nós venhamos viver em cada dia. Ser cristão não é deixar de ser humano. Não é se enclausurar, não é se isolar de tudo e de todos. Mas tem lugar que não é para o cristão estar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. Nós somos diferentes. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E continue acompanhando. Próxima aula é a lição de número 8. O reino de Deus já teve início. Já teve início o reino de Deus.
Quem é do reino de Deus? O que é menor. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai Jesus, nós te louvamos por mais essa aula, Senhor, por mais essa vitória que o Senhor nos concedeu. Abençoa o teu filho e a tua filha que está acompanhando esse vídeo. Oh, Senhor, que a tua palavra venha fazer guarita no seu coração, que ele venha guardar essa palavra, Senhor, e colocar em prática, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, meu Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.